Koji Nagumo é apenas um garoto de 12 anos. Um dia, quando voltou da escola, sua casa estava pegando fogo. E adivinhe só? Foi o pai dele quem começou, mas em vez de ficar para resolver as coisas, o pai do Koji, bem, ele fugiu, deixando o Koji sozinho. Então lá estava ele, esse Koji de 12 anos, sozinho e sem lar. Ele vagou pela cidade dos espinhos tentando entender as coisas. A vida era difícil, especialmente para um garoto como ele. Sem casa, sem comida, nada. Um dia ele estava com tanta fome que simplesmente desmaiou ali mesmo no meio da rua. Por sorte, uma universitária de cabelo verde chamada Minoru apareceu. Ela disse a ele que era pesquisadora. Minoru percebeu que Koji estava em uma enrascada, então ela o levou para a casa dela, seu dormitório, e deixe-me dizer, ela preparou uma refeição deliciosa para ele. Koji não acreditava na sua sorte. Depois de devorar a comida, ele estava se sentindo muito bem. Minoru disse a ele que podia usar o banheiro para se refrescar. Koji ficou animado e correu para o banheiro. Mas quando ele abriu a porta, surpresa. Havia 3 meninas lá dentro, Serene, Kiria e Frei. Elas moravam no mesmo dormitório que Mineru. Pucci ficou extremamente envergonhado. Ele saiu de lá rapidamente. Mas então, Ban, ele esbarrou em Athena, uma garota de cabelo rosa, que também fazia parte do pessoal do dormitório. Eles colidiram e acabaram no chão, e o rosto de Koji, bem, estava em uma posição meio embaraçosa. Athena, ela teve um sangramento nasal e desmaiou ali mesmo. As outras 3 meninas não podiam acreditar na rapidez com que Koji acabou nessa situação. Naquele primeiro dia, Koji conheceu a turma do dormitório da deusa na Universidade Feminina. Tem o Minoru, um estudante influente do 4º ano que está segurando as pontas como supervisor temporário do dormitório. Depois, tem a Kiria, uma durona do 2º ano que está nas artes marciais desde sempre. Frei, ela é uma estudante do 3º ano e adora fazer cosplay e criar trajes elegantes. Athena, ela é uma caloura do 1º ano. E aqui está o problema, ela só fala com meninas e sangra pelo nariz perto de caras. Por último, mas não menos importante, Serene, a quieta que está na Terra há tanto tempo que nem lembra quando chegou aqui. Ela é um pouco excêntrica também. Depois de um tempo, Koji conta às garotas sobre sua situação difícil. Athena ainda está no quarto dela se recuperando do pequeno incidente de sangramento nasal. Koji expõe tudo, sem dinheiro, sem família e sem lugar para ficar. Ele diz a elas que está ansioso para voltar à escola, mas a situação financeira o está prendendo. É quando Minoru surge com uma ideia brilhante. Ela sugere que o contratem como supervisor do dormitório, já que não tinham um oficialmente. Os olhos de Koji brilham quando ele ouve esse plano. Ele está dentro, sem pensar 2 vezes. Ele está pronto para começar a trabalhar imediatamente. As outras garotas também apoiam a ideia. Elas adorariam ter um supervisor oficial para ajudar. Há apenas um pequeno problema. Athena, o próximo a saber das novidades é o quarto dela. Eles esperam que ela mude de ideia ao ouvir a história de Koji. Mas nossa, eles tiveram uma surpresa. Athena não está aceitando isso. Ela está batendo o pé com firmeza. Veja, ela sempre esteve cercada por meninas desde que era pequena. Escola só para meninas, família só de mulheres, tudo isso. Ela não vai mudar isso agora. Se Koji for trabalhar lá, ela vai correr, sem mais nem menos. Koji está coçando a cabeça tentando entender por que Athena é tão contra isso. Ela junta suas coisas e sai correndo pela porta enquanto o resto apenas a observa. Minoru contou a Koji sobre a situação de Athena. Veja, Athena nunca realmente conviveu com meninos antes. A primeira vez que isso aconteceu foi meio que um acidente. Ela entrou no quarto e viu sua colega de quarto e o namorado aplaudindo. Isso foi o suficiente para fazê-la sentir-se toda estranha por dentro. Ela teve uma hemorragia nasal e desmaiou. Desde então, ela tem ficado super apreensiva perto de rapazes. Minoru, pensando que poderia ajudar Athena a superar seu medo, decidiu contratar um rapaz como supervisor. Mas o problema é que não funcionou. Athena ficou ainda mais assustada e nada melhorou. Koji, mesmo não conseguindo entender por que Athena estava tão assustada, não queria tirar a casa de outra pessoa. Ele sabia como era estar sem um lugar para ficar e passar fome. Então correu atrás de Athena enquanto ela se afastava. Ele a alcançou e teve uma conversa. Convenceu-a a voltar para o dormitório. Afinal, era o lar dela. Ele prometeu que daria um jeito para si mesmo. Athena voltou para o dormitório, mas Kult, ele estava de novo nas ruas. Ele recusou um emprego que poderia ter lhe dado um lar e o colocado de volta na escola. Tudo porque não queria que Athena sofresse. A vida dele continuou difícil. Ele encontrou um lugar no parque para passar a noite, todo frio e sozinho. Enquanto Athena estava voltando para o dormitório, lembrou-se do que Minoru tinha dito sobre a casa de Koji ter pegado fogo. Isso a emocionou profundamente. Ela percebeu que Koji era realmente um cara altruísta, abrindo mão de uma vida melhor só para que Athena não ficasse sem teto. E por sorte para Koji, que havia cochilado no parque, Athena apareceu para resgatá-lo. Ela o colocou nas costas e o levou de volta para o dormitório. Quando ele acordou, sentiu o calor dela e percebeu seu cheiro agradável. Quando Koji estendeu a mão, tocou algo acidentalmente. Acontece que era a proteção de trama da Athena. E assim, Athena teve um sangramento nasal e desmaiou ali mesmo. Então agora Koji teve que carregá-la de volta para o dormitório. Mas aqui está a reviravolta. Athena, ela finalmente aceitou Koji trabalhando lá. Ela estava tentando ser corajosa e ajudar Koji também. No dia seguinte, Koji estava todo animado para começar seu novo trabalho. Mas adivinha, o dormitório estava uma bagunça total, exceto pelo quarto da Athena, que estava aí impecável. Koji decidiu começar limpando o quarto de Minoru primeiro. Ele bateu na porta dela e adivinha o que ela estava vestindo? Apenas uma camisa que mostrava um pouco mais do que deveria. O rosto de Koji ficou vermelho como um tomate quando ele viu aquilo e perguntou por que ela estava vestida assim. Minoru disse que era por conveniência, como se ajudasse a trabalhar melhor ou algo assim. Koji, todo atrapalhado, disse que esperaria lá fora até ela terminar de se trocar e rapidamente saiu. Mas então, do nada, uma mão o puxou para dentro do quarto da Frei enquanto ele passava. Frei, ela adora cosplay, e viu uma oportunidade de ouro para vestir Koji. Ela insistiu que ele experimentasse esse uniforme de empregada porque fazia parte do trabalho, sabe? Ela não se importava em ajudar ninguém, menino ou menina, a encontrar a roupa certa. Enquanto ele está preso naquele traje de empregada, Frei faz outro pedido a Koji. Ela quer que ele meça as 3 estatísticas importantes de sua plot armor. Ele realmente não podia dizer não. Fazia parte do trabalho, certo? Mas cara, ele estava tão desconfortável e vermelho como um tomate. Enquanto tentava fazer essa tarefa embaraçosa, ele acidentalmente perdeu o equilíbrio e caiu. E adivinha, Frei caiu bem em cima dele.
Bem no meio dessa confusão, Minoru invade o quarto como um raio. Ela está com muita pressa e diz pra todos saírem do dormitório o mais rápido possível. Algo tinha dado muito errado com um dos seus experimentos e gás tóxico estava tomando conta do lugar. Todos os três correm pra fora e Kushi está super preocupado. Ele percebe que essas garotas geralmente são super tranquilas com as coisas, tipo, elas não pensam sobre o que vai acontecer depois. Então ele dá uma pequena palestra sobre serem mais cuidadosos, mas então percebe que talvez tenha sido um pouco severo, já que elas são mais velhas que ele. Então pede desculpas rapidinho antes de sair correndo dali. Minoru, ela na verdade apreciou isso. Ela achou que Kushi foi bem responsável por chamá-la a atenção sobre suas ações. Ela passou a respeitá-lo por isso. Kushi ainda está andando pela rua vestido de empregada da Frey, e vamos apenas dizer que ele está atraindo bastante atenção. Mas ele é um expert nesse estilo de vida nas ruas, e consegue um cobertor para as meninas. Veja, está frio lá fora, e tanto Minoru quanto Frey não estavam em condições de lidar com o tempo frio. O cobertor foi útil enquanto esperavam que a bagunça do gás se resolvesse. Como o único garoto e meio que o Dormon, Kushi sentia que era seu trabalho manter as garotas seguras e aquecidas. Mas então, do nada, Frey e Minoru chegam correndo e lhe dão um grande abraço. Parece inocente, certo? Bem, não exatamente. Infelizmente, Athena viu toda essa cena acontecer, e isso fez com que ela tivesse um de seus famosos sangramentos nasais e desmaiasse ali mesmo. Tarde da noite, Kushi estava dormindo tranquilamente quando foi acordado de repente por algum barulho louco vindo de cima do seu quarto. Era como se alguém estivesse pisando no teto, sabe? E então, uau, o teto simplesmente cedeu e adivinha quem caiu? Era a Kyria, e ela ficou presa. Tipo, não conseguia subir de volta nem nada. Então, a única escolha dela foi desabar no quarto do Kushi. Kushi, sendo o cara legal que é, tentou ajudar o Pste a amortecer sua queda. Ele correu até ela, mas é aqui que as coisas ficaram super estranhas. Eles tipo colidiram no ar e Kyria acabou caindo bem em cima dele. Agora Kushi tá todo confuso e tal, mas já passou por algo assim antes, então começa a olhar ao redor. E adivinha o que ele avista por perto? É um livro, e Kyria está tentando escondê-lo, toda envergonhada. Acontece que esse livro era muito especial para ela. Foi o primeiro livro que ela comprou quando começou na universidade. Naquela época, ela não fazia ideia de que havia um mundo doce e brilhante esperando por ela naquelas páginas. Veja, ela cresceu no dojo da família, sempre lutando e tal. Então, quando ela pegou aquele livro de romance, sentiu-se toda sensível por dentro e ficou totalmente absorvida por ele. Mas aqui está o detalhe. Quando ela estava lendo, às vezes ficava tão agitada e emocionada que, tipo, avançava na parede e dava um soco, sabe? Só pra liberar toda aquela emoção reprimida. Nesse momento, Kushi entende por que Kyria quebrou o teto. Ela é uma garota tímida que adora romances açucarados e às vezes soca as coisas quando está muito emotiva. Kyria pede desculpas pelo buraco e pergunta se pode dormir no quarto de Kushi porque tem medo de cair pelo próprio teto. Kushi fica meio pensando por que está tranquilo em compartilhar o quarto com um menino, mas aí ele entende. Ela está acostumada porque tem irmãos mais novos em casa, então Kushi fica tipo, tudo bem, podemos compartilhar. Mas quando as luzes se apagam, Kyria tenta ter uma conversa profunda com ele. Ela diz que sempre que olha pra ele, pensa nos irmãos mais novos com quem costumava treinar no dojo. Kushi só está tentando dormir, mas Kyria sente tanta falta das sessões de treino com os irmãos que dá tudo de si e o ataca como se estivessem em uma grande luta. Fica tão selvagem que ele acha que está em sério perigo, mas não se preocupa muito porque percebeu que as garotas do dormitório são um grupo especial. Cada uma tem seu próprio estilo e todas são bonitas. Então ele diz a Kyria que, embora ele a lembre dos irmãos dela, ele é apenas um garoto comum. Ele espera que ela entenda isso. Logo depois de dizer isso, Kushi fica toda envergonhada e sai correndo do quarto, deixando Kyria para dormir lá. Ele combina dormir no quarto de Kyria em vez disso. Kyria, ela está se sentindo um pouco tímida, porque você sabe, foi a primeira vez que alguém a chamou de fofa. Mas Kushi não está pensando em coisas fofas. Não, ele está preocupado que Kyria possa transformar seu quarto em uma zona de desastre, assim como fez com o dela. Ele espera que isso não aconteça. Enquanto Kushi pega no sono, Serine entra furtivamente no quarto. Ela está lá para ver Kyria sobre alguma coisa de trabalho, mas surpresa. Ela encontra Kushi em vez disso. Ela percebe o buraco no chão e faz um acordo com ele. Se ele concordar em ser seu servo, ela usará sua tecnologia lunar para consertar o buraco. Kushi está meio acordado, então ele diz, claro, parece bom. Ele não entende bem o que está acontecendo, mas se isso significa ter seu quarto de volta e Kyria de volta ao dela, ele topa. Então, do nada, Serine se aproxima e bate palmas para ele sob o luar. Depois disso, ela vai até a janela onde a lua está brilhando e meio que parece um coelho branco. No dia seguinte, Kushi acorda e adivinhe, o chão está todo magicamente consertado. Ele está totalmente alheio ao que aconteceu, mas não se importa muito. Ele vai fazer o café da manhã porque, sabe, ele é o supervisor do dormitório e precisa alimentar todo mundo. E uau, todos ficam super impressionados porque a comida que ele faz é, tipo, incrivelmente deliciosa. As garotas estão super felizes porque Kushi preparou uma comida deliciosa para elas e querem agradecê-lo. Minoru diz, experimente este remédio que eu preparei. Frey está toda animada com a roupa dela e quer que ele a vista. E Kyria está ansiosa para lutar com ele depois que comerem. Athena, no entanto, está surpresa porque Kushi ficou tão amigo das meninas rapidamente, especialmente considerando que ele acabou de começar a trabalhar aqui. Ela está pensando se algo duvidoso aconteceu enquanto ela estava fora. E o mais louco, Kushi até conquistou Serine, que ela jamais pensaria que se aproximaria de alguém novo. Parece suspeito. Então, depois do café da manhã, eles colocaram Kushi no comando de cozinhar e administrar o dinheiro das compras. Mas Athena ainda não está convencida. Ela não consegue entender como eles confiam no Kushi tão rápido. Quando o Kushi precisa ir às compras para o jantar, Athena diz, vou junto. Ela quer ver se ele é realmente confiável. Ela não vai baixar a guarda até descobrir a verdade. O problema é que Athena tem medo de rapazes, então eles têm que pegar todos esses atalhos. Depois de alguns momentos complicados, conseguem pegar tudo o que precisam para o jantar. Kushi ficou bastante impressionado com a coragem de Athena em enfrentar seu medo de rapazes de frente. A maioria das pessoas simplesmente evitaria isso, mas ela não fez, e isso o deixou feliz. Ele sentiu essa bondade e coragem dela não apenas agora, mas o dia todo, desde que ele chegou ao dormitório. Ele estava super grato a ela porque a atitude acolhedora dela permitiu que ele ficasse lá. Athena, por outro lado, está pensando que talvez Kushi a tenha perdoado por ter partido naquele dia e é por isso que ela tem sido mais aberta ultimamente. Ela está percebendo que provavelmente foi assim que Kushi ganhou a confiança de todas as garotas. Enquanto estão andando, eles acidentalmente esbarram em dois rapazes e Athena está prestes a ter um sangramento nasal de tanto medo.
Mas Kushi é rápido, ele diz, ela é minha irmã, e a afasta dos caras. Então, eles decidem dar uma pausa em um café próximo. Athena não diz muito, mas Kushi começa pedindo desculpas por como a carregou antes. Surpreendentemente, Athena não está nem um pouco brava. Na verdade, ela diz, chame-me de irmã novamente. Ela continua pedindo, então Kushi fala, tudo bem, irmã. E ela fica super animada, parece que ela realmente adora ser chamada de irmã e quer ouvir isso de todas as maneiras possíveis. Athena está se sentindo confortável pensando no Kushi como seu irmãozinho. Ela se levanta e diz que quer protegê-lo a partir de agora. Mas opa, o vestido dela escorrega acidentalmente e ela fica super envergonhada. Ela tenta colocar de volta, mas escorrega e cai bem em cima do rosto de Kushi. E adivinha? Ela desmaia de um sangramento nasal. Depois de um tempo eles voltam e Kushi pede desculpas por causar problemas e agradece a Athena por ir à loja com ele. Athena diz, não precisa agradecer. A princípio ela tinha dúvidas sobre ele, mas agora acredita que ele conquistou a confiança das garotas pela forma como as trata. Ela quer fazer algo por ele e ser sua irmã mais velha. De volta ao dormitório, Athena está conversando com os outros sobre isso quando Mineru entra e tenta flertar com Kushi. Athena diz, não, isso não vai acontecer. Agora ela está decidida a cuidar dele e tratá-lo como um irmãozinho. E quando os outros ouvem Kushi chamar Athena de mana, todos querem que ele os chame da mesma forma. 2 semanas passaram rapidamente desde que Kushi se mudou para o dormitório. O lugar agora está cheio de vida. Kushi está fazendo seu trabalho como um campeão. Ele até ganhou a confiança de Mineru o suficiente para lavar suas roupas, o que o faz corar um pouco no início, mas ele vai em frente e faz. Mas depois de fazer tudo isso, ele percebe que não foi à escola desde o dia da orientação. Cara, ele sente falta dos amigos. Então, depois de preparar o café da manhã, ele reúne todos no andar de baixo. Mas antes de Athena descer, ela impõe uma condição. Kushi tem que ligar pra irmã. Ele faz isso, e ela fica super feliz quando aparece. Ela está até prestes a dar um tapinha na cabeça dele pra mostrar sua gratidão, mas então se lembra de que tem medo de meninos. Ela se esforça muito pra se aproximar dele sem surtar, e Kushi não pode deixar de notar que a armadura de roteiro dela está tipo bem na cara dele. Enquanto ele pensa sobre isso, o rei chega sorrateiramente por trás e o pega olhando. Ela começa a provocá-lo sobre gostar da roupa da Athena, que é meio parecida com a parte de cima de um pijama. Rei até brinca sobre desenhar uma roupa transparente pra ele. Athena rapidamente intervém, determinada a proteger Kushi de mais provocações, mesmo que ela fosse a quem queria tanto que ele a chamasse de mana. E Mineru percebe o que está acontecendo também. Kiria intervém, querendo ser uma irmã mais velha também porque já tem um irmão mais novo. Elas começam a discutir sobre isso e decidem ter uma competição pra ver quem deveria ser a irmã de Kushi. Após o café da manhã, a competição começa. Rei vai primeiro e tenta mostrar seu amor fraternal vestindo Kushi com uma roupa rosa. Kushi diz, por que estou vestindo roupas de menina? Mas pra Rei, o que importa é a fofura. Ela até diz que os irmãos mais novos são como brinquedos para suas irmãs, mas Kushi discorda fortemente. Rei é desclassificada rapidamente. Em seguida é a Mineru. Ela quer provar que é uma boa irmã, então pede ao Kushi para testar uma de suas misturas. Normalmente, irmãos mais novos são ótimos cobaias, mas não desta vez. Mineru também é desclassificada imediatamente, então é a vez de Serine. Todos estão curiosos para ver o que ela vai fazer, já que geralmente não faz muito. Ela apenas se deita no chão e descansa a cabeça no colo de Kushi, como um animal de estimação, não como uma irmã. Finalmente, queria dar um passo à frente. Ela sabe como lidar com este concurso porque tem um irmão mais novo em casa. É quase fácil demais para ela. Ela demonstra seu carinho atacando-o de forma brincalhona e eventualmente o faz desmaiar. Athena fica preocupada ao ver Kushi deitado no chão e vai verificar como ele está. Ela o acorda e age mais como uma mãe do que uma irmã, tranquilizando-o. As outras garotas provocam Athena porque ela está inclinada sobre Kushi, fazendo parecer que está prestes a alimentá-lo como um bebê. Quando Athena se vira para falar com as garotas, Kushi acorda e acidentalmente agarra suas roupas, causando sangramento nasal nela. Depois que o caos se acalma e Kushi toma um banho, todos vêm se desculpar por causar problemas. Apesar do caos, Kushi está começando a entender como é ter uma irmã mais velha e está bem com isso. As garotas estão felizes que Kushi as vê como suas irmãs mais velhas. Mineru anuncia que após o final da Golden Week, Kushi pode voltar para a escola. Ela e Rei cuidaram da papelada para ele. A Golden Week termina, e no dia seguinte Kushi retorna à escola. Ele está animado porque finalmente tem seu próprio armário de sapatos. Mas de repente, uma garota lhe dá um chute no rosto. Essa garota é Sudia, sua amiga de infância e colega de classe com temperamento explosivo. Ela sabia sobre a casa dele ter pegado fogo e estava preocupada com ele. Ela pergunta por que ele não enviou uma mensagem para avisar que estava bem. No início, parece que ela quer dizer que estava preocupada, mas depois muda de atitude e diz que não estava preocupada. Ela sai rapidamente, sentindo-se conflituosa sobre como o trata. Ela realmente se importa com ele, mas não consegue expressar isso corretamente. Sempre que Kushi tenta ser amigável com ela, ela o rejeita, e isso a chateia. Kushi conhece bem sua amiga, e não se deixa desencorajar facilmente pelo comportamento frio dela. Ele planeja falar com ela e contar sobre a sua casa ter pegado fogo e ter encontrado um novo lugar para morar, mas não vai revelar tudo, por causa do comportamento excêntrico da sua nova irmã, temendo que ela possa entender errado. Kushi tenta parar Sudia estendendo a mão, mas ela fica realmente brava e o repreende por tocar na mão dela. Ela sai e Kushi percebe que ela está chateada porque ele esqueceu da condição dela. O corpo de Sudia é super sensível a altas temperaturas, seja o calor de coisas, o calor do clima ou até mesmo o calor do corpo das pessoas. Faz com que ela se sinta desconfortável, tonta, e ela pode até desmaiar se piorar muito. Foi assim que eles se tornaram amigos quando eram pequenos, no jardim de infância. Naquela época, enquanto todas as outras crianças brincavam no sol, Sudia sentava-se na sombra sozinha. Kudi notou e pediu pra brincar, mas ela disse não porque tinha medo de ficar tonta. Então, Kudi pegou na mão dela para convidá-la novamente, mas o calor de sua mão a fez sentir-se desconfortável e ansiosa. Ela contou a ele sobre sua condição, e ele entendeu imediatamente. Kudi correu pra dentro e pegou uma bolsa de gelo para esfriar suas mãos. Se suas mãos estivessem frias, seria possível que eles dessem as mãos. Sudia pensou que suas mãos aqueceriam rapidamente, o que a irritou, e ela o afastou. Mas então ele tocou o rosto dela com suas mãos frias e isso a acalmou. Aquela lembrança do toque frio de Cody permaneceu com ela enquanto estava sentada sozinha no telhado, comendo seu almoço. Sudia não consegue entender por que suas reações sempre parecem diferentes do que ela realmente sente, mas Cody foi persistente e nunca desistiu dela. Enquanto pensa sobre isso, ela começa a sentir tontura porque está sentada ao sol agora que a sombra se moveu.
De repente, Cody aparece e coloca suavemente suas mãos frias em suas bochechas, surpreendendo-a. Ela percebe que ele nunca se esqueceu de sua condição e ele mostra os pacotes de gelo em sua bolsa. Ele até pediu ajuda a Mineru para garantir que pudesse mantê-la fresca sempre que precisasse. Ele estava sempre pensando nela.